Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as colônias intraterrenas, essas verdadeiras cidades físicas, tá? Elas existem nesse plano físico, que estão sendo construídas, ou muitas já foram construídas, já foram acabadas, no nosso planeta, tá? São várias. Eu vou tentar passar para vocês qual o propósito delas, né? O que eu pude compreender, o porquê dessas construções. A espiritualidade está muito preocupada com o futuro do nosso planeta. Os nossos amigos estelares, eles já presenciaram a destruição de outros planetas, já viram o que aconteceu com a ganância dos seus habitantes e aonde foi parar, né? O que resultou. Então, diante disso, algumas raças se uniram e construíram verdadeiras cidades subterrâneas, tá? São cidades, eles aproveitaram espaços dentro do nosso planeta, cavidades, alguns espaços foram até trabalhados, não são espaços naturais. Vou acender aqui, acho que ficou escuro. E eles construíram verdadeiras cidades com essa preocupação de que, caso aconteça alguma coisa na superfície do planeta, eles tenham como resguardar, né, como preservar uma parte da humanidade. Bom, o problema é que não é uma coisa para todos, né? Inclusive, essas colônias são feitas baseadas em que a maioria delas, tá, né, pelo menos as que eu tenho conhecimento, elas são preparadas e elas são, de certa forma, até blindadas. O campo eletromagnético delas é preparado para uma determinada frequência. Então só conseguem entrar ali criaturas, espíritos, essências que estejam vibrando dentro daquele padrão. Então, apesar de elas serem físicas, de elas estarem nessa nossa dimensão, elas possuem essa blindagem energética, porque eles querem justamente preservar uma parte da humanidade que vibre melhor, é óbvio, né? São irmãos que estão preocupados com o nosso futuro, são irmãos que estão preocupados que a nossa raça continue, se preserve. Então, eles não vão querer que essências mais densas, que ainda continuam vibrando na ganância, na raiva, em todas essas emoções negativas, se perpetuem, né? Eles vão tentar ao máximo salvar aqueles que possuem uma vibração melhor. Bom, diante disso, a gente tem que ficar ligado em melhorar o nosso padrão sempre. Por isso que quem tem um pouquinho de conexão, quem consegue perceber o lado de lá, sabe que o tempo todo os nossos amigos, tanto os estelares quanto os nossos amigos desencarnados que estão aí para nos ajudar, o que eles falam o tempo todo? Para a gente trabalhar melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa relação com o outro, a nossa maneira de olhar para o outro, né? A nossa relação com o próprio planeta. Eles não vêm falando isso o tempo todo, né? É para que a gente tenha condição de continuar nessa nova Terra. Não que a Terra vá ser destruída, não é isso, mas existe essa possibilidade. Por quê? Pela nossa ganância e pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Além de fatores externos, fatores naturais, como a chegada de um outro astro, modificando toda a vibração, toda a carga eletromagnética do planeta. Além disso, a gente ainda tem que lutar contra as nossas dificuldades emocionais, contra toda essa nossa ganância, tudo de ruim que a gente sabe que a nossa raça ainda tem, né? Ainda traz. Então, eles estão super preocupados, mas eles construíram esses abrigos, eles existem de verdade no plano físico, isso eu tenho certeza. Podem me chamar de maluca, fazer o que quiserem, mas eu tenho certeza. São verdadeiras cidades, bairros inteiros, às vezes debaixo da terra. Eles sabem utilizar a nossa luz solar de forma que, quando a gente entra lá, a gente pensa até que existe um outro sol. Mas eu creio que, na verdade, é o uso de tecnologia. Eles usam tipo espelhos para transmitirem e criar aquela luz
toda artificial vindo de fora. Eles possuem uma tecnologia totalmente diferente da nossa, porque eles trouxeram coisas que nós não conhecemos aqui, em termos de cultivo de alimentação, uma série de tipo de construção, tudo é diferente do nosso, tudo dentro da tecnologia deles. Eles possuem recursos também tecnológicos para poder ajudar no caso de um cataclismo, alguma coisa, ter que socorrer muitas pessoas no plano físico mesmo. Então eles têm recursos para isso. Eles possuem equipamentos que ainda não podem ser divulgados para a gente, porque infelizmente a nossa ganância só permitiria que poucos, os que têm recursos, utilizassem. Então o que eles estão se preparando? Para criar, eles estão trazendo todo esse aparato tecnológico, toda essas novidades, essas benfeitorias, tudo de bom. Eles têm equipamentos que conseguem te escanear todo e consertar tuas células. Imagina uma maravilha dessa. Só que se eles transmitem esse conhecimento para cá, uns poucos iam detê-lo e iam cobrar só daqueles que podem pagar. Então eles estão fazendo de forma que você melhorando o teu padrão, você se mantendo dentro de um padrão compatível com essas colônias, caso haja alguma coisa ruim aqui na superfície, você vai ser socorrido por eles e não vai precisar de dinheiro, porque o dinheiro não vai estar circulando mais, né? Nós não vamos ter mais essa moeda como troca de favores, né? A gente vai ter que ser uma pessoa boa para poder merecer receber toda aquela ajuda, todo aquele recurso. Dá para entender? Então, as colônias existem, mas não são para todos. Isso foi bem claro, eles foram bem claros nessa colocação. E eu acredito muito nisso, senão eles não iriam ficar o tempo todo trabalhando que a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar. É lógico que depois que o planeta passar por essa transformação toda, muita coisa vai vir à superfície. Depois que a gente melhorar nosso padrão de relacionamento com os outros, que eles acham que está muito longe e eu também, que a gente vê ainda muita guerra por causa de religião, por causa de território. A gente ainda está muito primitivo, muito apegado à matéria, a gente ainda não consegue captar que matéria é energia condensada, energia manipulada. Então, na hora que a gente captar que nós temos capacidade de fazer tudo que está ao nosso redor, tudo, nós temos essa capacidade, viu? Tá lá dentro, adormecida dentro da gente, mas a gente tem. É só a gente trazer esse conhecimento à tona de manipulação energética. Então, a hora que a gente tiver esse conhecimento, a gente vai ver que nada disso tem valor, né? Um carro, não tem problema, eu sei fazer um carro, eu não vou pagar por um carro. Eu sei manipular energia e produzir um carro. Sei porque eles usam a expressão plasmar, né? Plasmar é isso, é você reunir, agrupar moléculas, energia e formar aquilo que o teu pensamento está criando. Eu sei que ainda não conseguimos fazer isso, mas nós temos essa capacidade lá dentro da gente, viu? Está adormecida. Então, infelizmente, como a gente ainda não traz esse conhecimento latente, aflorado, né? Os poucos que conseguem manipular de outra forma mais densamente a energia acabam ganhando com isso. E assim é o nosso mundo. Você vê com a indústria farmacêutica, indústria automobilística, indústria disso, indústria daquilo, tudo a gente está à mercê do que as pessoas produzam para nos atender, quando a gente tem essa capacidade, só que a gente ainda não sabe o caminho. Ou talvez ainda não estejamos preparados para isso, né? Porque também tem que ser um despertar pleno de toda uma civilização, que era o que as civilizações lá atrás conseguiam fazer, viu, gente? Os Atlantes, eles sabiam fazer. Só que eles perderam justamente porque eles começaram a se misturaram com uma outra raça, veio para cá e começou a disseminar também a ganância, o poder, e aí não houve mais essa troca. Porque quando a gente começa a manipular a energia legal, você vai entender que não é preciso, eu não preciso saber fazer
tudo. Fazer um carro, fazer um remédio, fazer uma casa, mas há um intercâmbio. Eu respeito o outro que sabe produzir, que sabe manipular energeticamente, e ele vai haver uma troca. Ele vai fazer o que eu preciso, eu vou fazer o que ele precisa. E é isso que acontece nas colônias intraterrenas, tá? Nas colônias existe uma troca. A moeda que existe é a amizade, a fraternidade, é a solidariedade, não existe dinheiro. Tá? As pessoas, cada um usa a sua capacidade em prol de si e do outro. O que sabem fazer vai ajudando o outro. E as colônias são lindas, lindas. Vale a pena, quem pode, quem tem condição de conhecer um lugar desse, olha, é um presente. O único problema é que não dá vontade de voltar para esse planeta. E dá uma melancolia danada, sabe? Eu acho que os nossos mentores sabem bem quando eles levam a gente para conhecer e levam a gente para um passeio desse, né? Eles sabem o risco que estão correndo da gente voltar e surtar um pouco aqui. Porque toda vez que eu vou num mundo melhor, eu volto péssima. É triste, é triste. Eu até. É difícil, eu ainda estou muito primitiva, porque eu ainda trabalho muito com as emoções, dá para perceber, né? Mas me toca muito ainda atitudes como a gente teve em pleno domingo de Páscoa, aquele ataque horroroso no Sri Lanka, né? Então, não dá vontade de voltar, viu? Mas eu só consigo acessar em corpo astral, meu corpo ainda está denso, então eu não consigo. Eles me levam justamente para passar a mensagem para vocês, para trazer, para dizer, olha, existe o lugar, o paraíso existe, mas a gente tem que conquistá-lo, né? E a gente conquista com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as coisas que praticamos aqui. A gente tem que ser merecedor para poder participar desse outro mundo lá. Por enquanto, poucos como eu e alguns aí conseguem acessar em corpo astral e ter noção do que realmente tem do lado de lá, né? O nível de amizade, de fraternidade, pelo menos nas colônias que eu fui levada a conhecer, viu? Porque eu também já ouvi relatos que existem do mesmo jeito que tem essas colônias boas que eles estão preparando, existem umas mais antigas que são justamente dos irmãos que contaminaram a gente. E está havendo uma guerra também, não só no astral como no físico. Tá? Existem colônias de manipuladores também, mas essas são bem menores e já estão quase sendo exterminadas para que o bem prevaleça e a gente possa realmente trabalhar melhor com a humanidade em cima dessas outras colônias aonde a fraternidade vai reinar, tá? Mas essas colônias do mal também existem, a gente tem que ficar ligado, mas justamente pela nossa maneira de vibrar que a gente atrai os irmãos que vibram legal ou os que vibram no mal, né? Então, por isso, gente, conselho é sempre orar e vigiar, vigie seus pensamentos. As decepções acontecem, as coisas ruins acontecem conosco, as frustrações acontecem, mas a gente tem que estar o tempo todo confiante que tudo vai dar certo, que a gente vai ficar bem, não deixar que as coisas ruins contaminem o nosso coração, não deixar que a luz vença a treva que a gente cria dentro da gente. Sabe? É acreditar realmente na luz, acreditar que as coisas vão ficar bem, que nós somos protegidos. Isso é muito importante. Para você manter a conexão com o lado bom da força, você tem que acreditar nela. Você tem que acreditar que você é protegido e que mesmo que aconteçam coisas ruins aqui, essas coisas ruins foram necessárias para te levar para a luz. Sabe? Vamos acreditar nisso, porque o paraíso está sendo preparado para a gente. Agora a gente tem que fazer por onde merecê-lo. Era o recado que eu tinha para dar aí para vocês. Muito obrigada e fiquem com a luz.